Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no... Olá, bom dia, família de Deus. Feliz 2022. Chegamos ao final do nosso propósito de oração, 40 dias de jejum e de oração, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Hoje é o 40º dia. O tema de hoje será rebelião. Sobretudo, quero aqui desejar um ano de 2022 cheio de muita graça, unção, inspiração e, acima de tudo, que as virtudes do Espírito Santo estejam sobre vós. Porque eu sei que não é uma questão do ano ser novo, é uma questão de nós sermos renovados durante esse ano. Porque a Bíblia diz, através do sábio Salomão, que não existe nada novo debaixo do sol. Tudo o que é, já foi. Então, o que se renova é a nossa força, é a nossa esperança. O que se renova é a nossa fé. O que se renova é a nossa espiritualidade, a nossa visão, é o nosso ânimo. O que se renova é o nosso coração. Então, que você seja renovado pela fé, porque é o Espírito que é o renovo. Lá no Apocalipse, quando a Bíblia diz, eis que tudo se fez novo, está falando tudo se fez no Senhor, tudo se fez em espírito e na verdade. Por isso, algo novo acontece quando nós damos lugar ao Espírito Santo no nosso coração. E a nossa vida então passa a ser de inovação, de renovação. Por isso, a natureza se renova todos os anos. A natureza, ela obedece à voz do Senhor. Às vezes, durante um ano, vem uma grande seca, vem um grande fogo que queima, que assola a floresta, mas pela renovação das águas, pelas chuvas, pela mudança das estações, de repente aquilo que estava só o carvão agora começa a florescer. Começa a florescer porque a terra se movimenta em obediência ao Senhor. E toda vez que nós nos movimentamos em obediência a Deus, a nossa vida é renovada. Nós podemos até enfrentar grandes lutas e tribulações, mas o renovo de Deus, o poder, a unção de Deus que rega a nossa vida, que é a presença do Espírito molhando o nosso ser, faz com que a gente viva a vida de forma diferente. Por isso, esse tema, rebelião, que significa ação ou efeito de rebelar, de se recusar a obedecer uma autoridade legítima, é uma ação violenta de resistir a agentes de autoridade, é uma insurreição, um levante, uma sublevação. E essa atitude, ela é exatamente o contrário da obediência. A rebelião, ela é algo que nos arremete para longe do propósito, que nos arremete para distante do cumprimento da missão. Porque assim aconteceu com Lúcifer lá na eternidade, quando ele se rebelou, quando ele desobedeceu, quando ele anseiou, desejou ser superior a Deus. Então ali ele é rejeitado pela sua própria cobiça, pela sua própria inveja, pela sua própria vaidade. E naquela ocasião, inicia-se ali um juízo. Da mesma maneira, Adão e Eva foram expulsos do paraíso porque desobedeceram. Ali foi um ato de rebeldia em não ouvir a voz de Deus. Então, não dar atenção ao Espírito, não obedecer a Deus, é um ato de rebeldia. É quando o homem pensa que é autossuficiente, que sabe mais, que tem a ciência de todas as coisas, que é todo-poderoso, quando o homem pensa que ele é e ele tem os atributos de Deus. Portanto, o homem não é onipotente, o homem não é onisciente e o homem não é onipresente.
todas essas faculdades ou todos esses atributos são de Deus. E quando o homem pensa que é onipotente, que é onipresente e que é onisciente, ele se rebelou. O homem é a imagem conforme a semelhança de Deus, a semelhança nas virtudes, no amor, na bondade, na longanimidade, na obediência, na concordância. É isso que nos faz a imagem e semelhança do nosso Deus. E então ele partilha conosco do seu poder, da sua ciência, ele participa conosco da sua autoridade, da sua onipresença, ele participa para nós. Mas todas as vezes que o homem pensa que é maior do que Deus ou melhor do que Deus, ele já se estabeleceu num ambiente de rebelião. Por isso a Bíblia, ela condena de forma veemente, de forma dura, todo o pecado de rebelião. A Bíblia, ela faz vários avisos contra os rebeldes e indica claramente que os rebeldes sofrem consequências negativas, mas cedo ou mais tarde eles padecerão grande paga. Ao contrário disso, aqueles que respeitam e cumprem os mandamentos de Deus recebem a recompensa, recebem a bênção, eles são ali honrados pelo Senhor. Por isso é importante que a gente aprenda o caminho da obediência. É por isso que a palavra de Deus revela em 1 Samuel capítulo 15, verso 23, diz: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Essa palavra foi dada para Saul. Saul que desobedeceu um comando de Deus, quando o Senhor disse para ele que não era para ele pegar os despojos daquele exército inimigo. Ele ali escolheu os melhores, os mais belos, e desobedecendo, ainda argumentou, dizendo: não, é para mim fazer sacrifício para o Senhor. Então o profeta diz para ele: Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. E naquele momento, naqueles dias, então aquele homem foi rejeitado por Deus. Rejeitado por quê? Porque desobedeceu. E Saul então foi naquele momento afastado da sua função, ou seja, rejeitado por Deus, assim como Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Por quê? Pela desobediência. Por isso, meu irmão, a rebelião é algo que a gente precisa ter consciência, que ela é o fruto final de quem anda no caminho da vaidade, da mentira e da iniquidade, ou seja, da injustiça. Isso traz uma cadeia de pecados, como todos esses pecados que nós compartilhamos durante esses 40 dias passados. E todos esses pecados vão nos arremeter para a rebelião. Por isso, nós começamos com a vaidade e terminamos com a rebelião. E assim, é toda essa nossa campanha de orientação, de instrução, que tudo se inicia com a vaidade, porque Salomão diz: tudo é vaidade. Nós vamos usar da mentira, que é a filha da vaidade. Nós vamos estabelecer um ambiente de iniquidade, que é a injustiça. A partir daí, a gente comete uma série de pecados que nos conduzem a uma rebelião, onde seremos rejeitados, reprovados, condenados. Por isso, nós precisamos obedecer, porque a obediência é o caminho de volta. A obediência é a ponte que nos leva para o céu. E a palavra-chave está em: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Só o arrependimento vai me levar para um universo de consciência. Essa consciência faz com que eu gere uma confissão. Essa confissão vai fazer com que eu me curve e peça perdão. O perdão vai gerar a remissão, e essa remissão gera uma aceitação de volta. Essa é a verdadeira religião.
Por isso que a Bíblia diz no livro de Tiago que a verdadeira religião é visitar o órfão e a viúva e se manter incontaminado do mundo. Nesse momento, a palavra religião significa, no original, religarion. Essa palavra significa religação, algo que se rompeu e que agora se religa, o sentido saudável da palavra religião. E é por isso que a verdadeira religião é Jesus Cristo, porque Ele é a ponte que nos liga a Deus. O pecado, a desobediência, a rebelião nos afastou de Deus em Adão. Porém, a obediência de Jesus Cristo, a fidelidade de Jesus Cristo nos religa a Deus. Então a nossa religação está em Jesus Cristo, que é santo, justo e verdadeiro. E a sua obediência abre o caminho para o céu. Por isso ele diz: eu sou o caminho. Qual é o caminho? O caminho é a verdade. O caminho é a vida. O caminho é a obediência. Obedecer é melhor do que sacrificar. Tem muita gente se sacrificando um absurdo, fazendo o que não deve fazer, em nome da religião, porém não vivendo a essência da religião, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo dentro de nós. E nós vamos olhar que na Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que se rebelaram, que quiseram fazer do seu jeito, que quiseram fazer da sua forma e não se submeteram, e não se prostraram, e não tiveram o temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E nós vamos olhando que Hebreus capítulo 3, versículo 15 diz: por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O povo de Israel, com coração rebelde, sem obedecer o comando do Senhor, passaram 40 anos andando em ciclo no deserto. Por isso, uma pessoa que anda na rebelião, que anda na desobediência, ela anda em círculo. Ela não consegue atingir os objetivos, ela não consegue cumprir os propósitos. E é nesse momento que a gente precisa voltar o nosso coração para Deus. Nós temos exemplos na Bíblia muito claros dos filhos de Corá, que se rebelou contra Moisés e foi engolido pela terra no deserto. Números capítulo 16 fala sobre esse texto. E um povo que a terra consome eles. A terra, e tem muita gente sendo consumido por esse mundo, consumido, sendo engolido pela terra. É para que a gente entenda isso no sentido figurado. Tem muita gente sendo engolido pela terra, pelo mundo. Por quê? Porque se rebelam contra Deus, se rebelam contra os homens de Deus, se rebelam contra os verdadeiros profetas. A Bíblia mostra que Absalão, filho de Davi, se rebelou contra seu pai e foi morto em batalha. Tem muita gente morrendo nas batalhas da vida, tem muita gente morrendo nas guerras, suspensos do chão, pessoas que vivem nas alturas, presos nos seus próprios cabelos. Essas pessoas estão presas na sua própria vaidade, assim como Absalão foi morto pela sua própria vaidade. Assim, muitos estão rebeldes contra os pais, rebelde contra a família, rebelde contra os princípios estabelecidos por Deus e hoje estão sendo mortos dia a dia. Que Deus nos liberte dessa maldição. E a Bíblia mostra que Israel, as 12 tribos de Israel, na verdade as 10 tribos de Israel se rebelaram contra Roboão. E o reino, estando dividido, as 10 tribos se esqueceram de Deus e pecaram e desobedeceram. E o final foi um cativeiro de 70 anos. Tem muita gente no cativeiro sofrendo porque vive em rebelião. Então a rebelião gera morte, gera distância de Deus, a rebelião gera uma vida mundana e assim um povo perece. Que Deus nos liberte da rebelião, que esse ano de 2022 seja um ano de obediência para louvor e para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique atento, amanhã nós teremos uma live onde eu estarei anunciando os 12 dias de propósito de oração em torno do ano de 2022. Deus abençoe, tenha um bom
final de ano e início de um novo ano. Que a luz do Espírito Santo resplandeça sobre ti, em nome de Jesus. Amém. Tenha todos um bom dia e até amanhã.